sessão, promover uma imagem positiva dos migrantes e reconhecendo também o seu contributo para o desenvolvimento da região SADC. Hoje vamos ter uma sessão muito semelhante àquela que tivemos na segunda-feira. Vamos ter um debate também com algumas mensagens da campanha dos mídia para falarmos sobre a migração irregular, o tráfico humano, contrabando de migrantes, políticas e legislação e práticas e dados sobre migração. Para hoje vamos ter o facilitador, temos a Makung como facilitadora. Os nossos oradores principais vão falar também sobre estes temas. E temos o Vincent e o Charles, vão estar connosco também para fazer alguns comentários e também para nos ajudar na nossa discussão. Antes disso, 2 lembretes. O primeiro tem a ver com a plataforma eCampus. Se algum participante ainda não entrou na plataforma, é importante que tenham várias atividades e que tenham que completar também os dados para a plataforma, para que possam depois fazer as atividades e obter o vosso certificado no fim. Caso não tenham feito ainda, é importante que o façam. Caso tenham algum problema para se conectarem, por favor, enviem um e-mail e ajudar-vos-emos. Para a próxima semana, é o outro lembrete, nós vamos concluir o nosso conjunto de webinars Tomorrow, amanhã, e depois, dentro de 2 semanas, terão uma avaliação, que também faz parte do curso, será então a última fase. Durante a qual irão preparar as vossas histórias com base nas vossas ideias e experiências. Alguns formadores estarão convosco para vos ajudar ao longo dessas 2 próximas semanas. E, portanto, é apenas para dizer o que é que vai acontecer. A partir daí, podemos então iniciar a nossa sessão. Vou passar a palavra agora a Makungu, que vai nos apresentar os nossos oradores, e depois é ela que é facilitadora, tal como ela fez na segunda-feira passada. Obrigado, Makungu. Eu é que agradeço, Fernando. Bom dia a todos os nossos participantes e peritos para hoje. Hoje vamos falar sobre o tráfico humano e contrabando de migrantes. Vamos falar da legislação, mensagens-chave que circulam nos mídias sobre a questão de tráfico humano e o contrabando. E hoje temos Jeptum, sobre o Observatório das Drogas e Crime das Nações Unidas, vai-nos fazer uma apresentação sobre a questão do tráfico e contrabando de migrantes. Sem mais demoras, passo então a palavra para Jeptum para a sua apresentação. Thank you very much, Makungu, colleagues here from the United Nations. Obrigado, Makungu e colegas das Nações Unidas, facilitadores, consultantes e equipa de intérpretes. Bom dia a todos os participantes, obrigado por estarem aqui e pela vossa disponibilidade. Vou falar-vos sobre tráfico humano e contrabando de migrantes neste projeto SAM. Trata-se de um tema muito interessante e é algo que é bastante polémico. Espero que possamos ter uma sessão interativa. Eu dividi a minha apresentação em 2 partes. A primeira será um debate
uma apresentação do que significa tráfico humano, contrabando de migrantes, e a segunda, em que tenhamos mais interação, para ver o papel dos mídia. O que é que nós queremos que vocês, enquanto jornalistas, façam para ajudar-nos na coordenação, no combate ao tráfego e contrabando. Espero que concordem. Vou então fazer a apresentação ou a projeção da minha apresentação. Muito bem, vou só apresentar-me. Chamo-me Sheptun. Faço a gestão também do programa para o tráfico humano e contrabando. Trabalho também com o projeto SAM e tentar implementar também as diferentes componentes nestas duas áreas. Como devem ter ouvido nas últimas semana e meia, a migração está muito interligada e é uma boa forma também de compreendermos isto, porque muito trabalho desenvolvido é sobre estes temas, muitas vezes não cobre efetivamente apenas só uma agência, mas sim um conjunto de agências. Porque uma vítima de tráfico pode muitas vezes ser também ligada para efeitos laborais, mas aqui a OIT também tenta ver quem são os migrantes que são também contrabandeados, quais são tipos de repatriação, tipos de ajuda que podem ser dados, e muitos deles também com campos de refugiados. Enfim, há todo um conjunto e é bom que tenhamos esta sessão para podermos compreender a natureza e as diferentes áreas como elas estão interligadas. A nível da UNODC, do Observatório das Drogas e Crime, é responsável para ajudar os Estados-membros para promover também a segurança e justiça para todos. Há vários mandatos aqui, várias tarefas para ajudar os Estados-membros nessa tarefa. Vou abrir esta sessão mostrando o que é que acham, o que é que consideram ser tráfico humano e quem é que é o migrante contrabandeado. E gostaria que levantassem a mão para esse efeito e talvez pudéssemos ter alguns comentários da vossa parte, ou então podem sempre também partilhar isso no bate-papo. Gostava que respondessem a estas três questões. O que é que considera ser tráfico humano? Quem é que é o migrante contrabandeado? E o que é que acha que é o desafio no contrabando de migrantes no vosso país? Não consigo ver quem é que está a levantar a mão. Eu consigo e vou então agora só verificar. Podem levantar a mão ou então podem também tentar responder a estas questões. A oradora repete as três questões que estão aqui no slide. Vamos só aguardar mais alguns minutos, alguns instantes, para que as pessoas possam reagir e poder então começar a responder também no chat, se quiserem. Obviamente que na formação presencial eu consigo também dar chocolates às pessoas para incentivá-las a responder. Aqui não consigo fazer isso. Mas pronto, podem sempre levantar a mão. Tobuluco. Bom, um migrante contrabandeado, penso eu, que é aquele que entrou no país através de pontos de entrada, mas não regulamentados. Tem razão, Toboloco. Na maior parte das vezes é isso. Agora também tem outras vertentes e que distingue isto do migrante irregular. Mas, de qualquer forma, tem razão. O Charles está aqui a pôr alguns chocolates
Pronto, é uma forma também de compensar e de incentivar também os nossos participantes. I'm good. Sorry, I just joined in and I'm trying to stay away from the noise from my colleagues. Sorry for the interruption. E eu peço desculpa por esta interrupção e com este barulho de fundo. Muito bem. Temos o Ashok, que diz que o tráfego humano tem a ver com atividades ilegais ligadas ao movimento de pessoas com ou sem o seu consenso, com o objetivo de ganhar dinheiro. Ashok tem razão. Tem aqui dois elementos no tráfico humano: fazer dinheiro sem o consentimento dessa pessoa e com atividades ilegais, como organizações internacionais. Muito bem, é isso mesmo. E é verdade também que utilizam isso para outros propósitos, como, por exemplo, crime organizado, terrorismo, etc. Muito bem, Ashok. Obrigado, caros colegas. Eu vou passar então para o próximo slide. Vejo que toda a gente já está numa fase avançada, portanto não estou aqui a falar só para pessoas que ouvem isto pela primeira vez. Vou então dar uma definição do que é o tráfico de pessoas. É importante também compreendermos isto tal como é. E devo também dizer que os Estados-membros já tiveram vários anos para encontrar esta definição, porque inclui efetivamente muitos elementos e que precisam também de ser identificados para compreender o que é que significa. Por isso, eu vou apenas, e peço desculpa já pelo aspecto técnico, mas o tráfico de pessoas significa o recrutamento, o transporte, a transferência, a guarida ou acolhimento de pessoas através de ameaça ou do uso da força, ou outras formas de coação, de rapto, fraude, engano, abuso de poder ou posição de vulnerabilidade, ou dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha controlo sobre outra pessoa para efeitos de exploração. Esta longa definição é muito importante, porque este elemento tem que ser provado para que a pessoa seja qualificada como tráfico de pessoas. E a questão da coação, rapto, fraude, engano, abuso é importante para que a pessoa compreenda que realmente está nesta definição. Aqui é um conjunto de tabelas que explica precisamente aquilo que acontece e mostra que há 3 elementos que precisam realmente para qualificar e que possam passar a uma conclusão de que é realmente tráfico que está a ocorrer, ou se é apenas um tráfico de pessoas. Muitas vezes, aquilo que acontece, os agressores não só estão envolvidos no tráfico de pessoas, mas fazem parte também de crime organizado ou grupos mais alargados, como, por exemplo, lavagem de capitais, etc. Ou outros contrabando de produtos, etc. E, portanto, para os imigrantes também isto se aplica. Por outro lado, confunde-se muitas vezes esta questão para uma entrada ilegal no país. E, portanto, aqui, efetivamente, é verdade, é a facilidade também que se faz para a pessoa entrar num país, facilitando também para um ganho financeiro. Portanto, mais uma vez, isto é importante porque o propósito aqui é importante para compreendermos às pessoas que essa pessoa foi utilizada também com esse objetivo. Portanto, facilitar a entrada ilegal de uma pessoa num país em que ela não é nacional ou residente permanente. E isto muitas vezes faz parte também de redes de tráfego e há muito, obviamente, outros interlocutores de quem faz o quê. Aqui é um resumo das diferenças entre o tráfico e o contrabando.
O que é importante é que o tráfico pode ocorrer num determinado país, podemos fazer tráfico de pessoas numa parte de uma cidade e depois passar para outra cidade. Acontece muito no nosso continente. Nós conhecemos alguém, por exemplo, na aldeia, cujas famílias estão a sofrer, a filha ou filha é retirado para ir trabalhar para uma família na cidade, para fazer serviços domésticos, etc. E muitas vezes são crianças levadas para a cidade sem o seu consentimento, muitas vezes não são pagas ou apenas são levadas para outros lugares para exploração. Isto é de facto algo que é muito importante porque muitas vezes é feito por ignorância, é uma oportunidade de trabalho, pensam que é uma oportunidade de trabalho e é um exemplo que eu posso falar depois sobre fonte de lucro. Para o contrabando tem que ter sempre um elemento transnacional, a pessoa tem que atravessar a fronteira, entrar noutro país, sem qualquer autoridade ou sem qualquer documentação. Aqui, o objetivo, tal como eu já disse, é também a questão da exploração e para o contrabando é para benefício material ou lucro ilícito. O meio para o tráfico é que não há consenso. A maior parte das vezes as pessoas não conhecem, não têm conhecimento daquilo que lhes vai acontecer. É-lhes oferecido um posto de trabalho noutro local, mas no final a pessoa entra neste tráfico com um elemento muito polémico também para a pessoa traficada. No contrabando, aqui já é diferente, já é um meio voluntário. A pessoa vai para outro país para para uma vida melhor, mas o objetivo aqui é de entrar também numa rede criminal activity involved. e pode estar envolvida depois também noutras atividades. Vamos ver algumas tendências agora dos últimos anos. Bom, aquilo que nós vimos, é verdade que, e outros colegas também já falaram sobre estas diferentes tendências, as mulheres continuam a ser as vítimas principais, dependendo de onde a pessoa realmente faz, nomeadamente no setor mineiro, vemos que há muitas vítimas também. O perfil aqui é diferente, das vítimas diferem de acordo com a forma de exploração. Em 2018, a maioria das mulheres e dos jovens identificadas foram traficadas para exploração sexual, enquanto que homens e rapazes foram principalmente traficados para trabalhos forçados na agricultura, na indústria têxtil, etc. As vítimas, tal como eu já disse, são exploradas numa vasta gama de setores económicos, particularmente naqueles em que o trabalho é realizado em circunstâncias isoladas, e normalmente os criminosos também são membros dos grupos de crime organizado. E nos últimos 2 anos tem havido um aumento também da integração tecnológica no seu modelo de negócio em todas as fases do processo. Então, a tecnologia é importante aqui para o recrutamento até à exploração das vítimas, como, por exemplo, a utilização de Facebook e outras redes sociais, o Instagram. E, portanto, isto é muito importante para nós, para podermos compreender o fenómeno. O que é que os diferentes fatores que levam também a esta criminalidade, a falta de emprego, falta de ajuda ou de apoio de instituições que possam ajudar as pessoas. Isso tem a ver também com a questão da legislação e dos governos, a discriminação ou a exclusão a partir da sua própria comunidade ou sociedade, discriminação de género, instabilidade política. Alguns países, como na África do Sul, por exemplo, vemos que há uma instabilidade política, muitas pessoas que querem fugir do país ou porque são vítimas e que não estão bem equipadas para se prevenir para destes ataques. Em termos de fatores que as impelam também, com base também na procura de mão de obra barata, normalmente recebem 1/4 daquilo que se paga com salários normais, e essa pessoa muitas vezes faz parte também, entra em atividades ilegais e, portanto, até mesmo é um crime sério.
Esta procura é também controversa porque, nomeadamente para bebés para adoção, há muitos roubos de crianças, de bebés também no nosso continente. Crianças que são roubadas, que vão depois para famílias de adoção. Há também a questão de uma procura por órgãos e isso também é um recrutamento ilícito de pessoas para práticas de exploração e tudo isto são fatores que facilitam também o contrabando de migrantes. Ora, quem faz o quê? Apenas para que compreendam quem é que é responsável em termos destas questões. Obviamente, os governos são responsáveis também pela questão da proteção das pessoas, preparar legislação, implementar políticas, leis, procedimentos que possam ajudar as vítimas e os criminosos, neste caso, punir os criminosos. Nós, enquanto organizações internacionais, como por exemplo a OIM, as agências das Nações Unidas, para ajudar os Estados-membros nas suas obrigações, porque assinaram também esses protocolos contra o tráfico de pessoas e contrabando de migrantes. Precisamos de capacitação também consciencialização, assistência prática também, como por exemplo punir os criminosos ou pegar nas pessoas e devolvê-las aos seus países, apoiar no fundo as vítimas. Também os direitos humanos para ajudar contra estes crimes. O setor privado pode ser muito útil para criar oportunidades de trabalho no setor informal e também ser um lobbying junto dos governos, canais, no fundo, e de ajudar as pessoas que podem não ter esses privilégios e ter também oportunidades de trabalho que outras têm no país. As instituições académicas e de investigação são importantes para levar a cabo estudos e recolher informações para criar políticas para os Estados-membros. Acima de tudo, o mais importante são os mídia. Por que os senhores então são importantes? Porque apoiam esta consciencialização, tudo aquilo que escrevem, as vossas notícias que trazem, tudo isto cria consciência, sensibilização junto das pessoas para os governos e para a sociedade. E nós sabemos exatamente o que acontece. Tudo aquilo que disserem em termos de contrabando e de tráfico é importante. A partir daí, a informação que as pessoas receberam pode ajudá-las a prevenir efetivamente o tráfego e o contrabando e para evitar entrar nas mãos também dos contrabandantes e ou também dos traficantes. O conhecimento, muitas vezes isto faz parte de uma história que está escondida. São informações que é importante que a própria sociedade civil pode não ter ou que os Estados-membros podem ter, mas que não querem partilhar. E cada um de vós, enquanto jornalista, tem esse poder de poder dar o conhecimento mais profundo, criar essas redes, etc. Acima de tudo, e o mais importante, conseguem dar esperança, porque mesmo essas histórias que vocês partilham com pessoas que foram salvas, isto dá esperança às outras. Vítimas de tráfico que estão presas numa casa, etc., são capazes de ouvir histórias de alguém que, por exemplo, foi salvo e cuja vida também mudou completamente e que se encontrou numa situação vulnerável. Portanto, conseguem inspirar confiança, isso é muito importante. Temos falando sobre isto. O que é que nós podemos fazer enquanto soluções práticas para responder a estes desafios? Aqui são algumas mensagens-chave que, e vou deixar depois isto também para o final, mas são coisas que nós podemos utilizar para formular histórias, para criar hashtags ou atividades das redes sociais e que ajudam efetivamente a responder aos desafios e muito instrumental. Portanto, voltaremos a este slide mais tarde. Depois,
Outro aspecto importante também tem a ver também com as entrevistas presenciais. As entrevistas são realmente uma fonte importante porque este tema é muito sensível e, tanto quanto possível, terão de, à medida que forem conduzindo as vossas entrevistas, têm que proteger as vítimas. A vítima aqui é muito importante porque ela sofreu, pode ter um efeito traumático, ser capaz de falar e, portanto, conduzir a entrevista, mas ao mesmo tempo proteger a vítima e também as testemunhas, tanto quanto possível, para que possam depois levar a cabo também isso a tribunal e punir os criminosos. Estas entrevistas são muito importantes, conduzi-las tanto quanto possível e tentar explicar os diferentes mecanismos, tentar tanto quanto possível responder, obter uma história que possa explicar o ponto de vista da vítima, para a comunidade, para os governos, enfim, juntar todas as peças do puzzle para contar uma história. É importante também que possam ter também dados completos, porque, tal como eu já disse, o público realmente está à espera de saber que aquilo que vocês dizem é a verdade. E com essa verdade e com os dados têm que ser realmente muito completos. E mesmo que não possam ter essa história ou do ponto de vista da vítima, do trabalhador social, quando fizerem uma segunda investigação, sejam capazes também de obter mais informação detalhada. As próprias agências das Nações Unidas podem estar presentes com a ajuda dos governos, dependendo da história que estamos a tratar, tentar ver que tipo de ajuda é que podem obter. Já o disse anteriormente, é muito importante também que as pessoas sejam respeitadas e sejam tratadas, essas vítimas, de forma muito cuidadosa, para que se evite um segundo trauma e que a cura seja possível para essas pessoas. Outra pista que eu gostaria também de dar, em termos também de reportar estas situações e também em termos de contrabando de migrantes, é termos cuidado com as palavras. Não podemos apenas confundir aqui os dois conceitos, tráfico de pessoas e contrabando de migrantes. No início eu dizia que o tráfego, assim como também o contrabando nesta região, é de facto uma questão muito sensível, por causa dos diferentes desafios da migração, e é muito importante que não só se façam um sensacionalismo das notícias, mas que sejam capazes de ser muito imparciais e serem também muito focados nesta questão do tráfego e do contrabando. E o que é muito importante, há aqui vários estereótipos, não só na nossa região, mas no mundo inteiro, a dizer que X pessoa faz parte deste continente ou faz parte de este fenómeno, e vocês, nos mídias, não podem dar continuidade a este tipo de definições, porque isso tem que criar uma plataforma para poderem falar sobre o tráfico de pessoas e o contrabando de migrantes, para encorajar as pessoas que são vítimas que possam falar abertamente, porque é muito difícil fazê-lo quando sabemos que podemos ser vítimas ou as pessoas podem não escutar, etc. É também muito importante que a mídia mude a história, que criem histórias que inspirem, que deem inspirações sobre a questão do contrabando de pessoas e o tráfico de seres humanos, pois se trata de um tópico que é muito pesado e também é muito difícil de ser tratado. Portanto, é importante mostrar uma maneira de escrever, de contar, de ter uma narrativa que inspire uma ação do governo, uma ação da comunidade, que inspire as vítimas a falarem, a levantarem a própria voz para se fazerem ouvir pela sociedade. Mais uma vez, gostaria de dizer que o papel da mídia, vocês conhecem muito bem, a importância de proteger suas fontes, pois são pessoas que
que estão em contato com a criminalidade, com uma criminalidade perigosa e correm risco de vida. Portanto, para muitos, dar informações é, é muito perigoso. Portanto, é fundamental que protejam a gente. Bom, outro ponto que eu gostaria de ressaltar é, como eu mencionei anteriormente, que é uma questão muito delicada e muitas das vítimas do tráfico de pessoas são menores de idade. Há muitos casos que já encontramos na região do sul da África, mas nos últimos 3 anos, um número crescente de menores, um percentual muito alto. Infelizmente, é esta realidade. Hum, Have your code of conduct and your protocols. Naturalmente, quando vocês conhecem muito bem o código de ética, vocês sabem os cuidados que devem ser tomados para entrevistar uma criança, mas, de fato, é um ponto muito importante que deve ser relatado de maneira cuidadosa. Quando se trata de entrar em contato com um menor de idade, é preciso ter um outro cuidado, pois é muito importante mesmo prevenir mais traumas dos que já passaram estas crianças. Portanto, evitar descrições que exponham a criança a including represar, até mesmo a physical or psychological harm or abuse. It's always important to evitar que essas crianças sejam prejudicadas mais do que já foram. Portanto, muito cuidado ao contar histórias que referem-se a crianças e evitar ao máximo fotografias, tentar o mais possível proteger a identidade da criança. É muito importante também dar um nome não verdadeiro para que a criança não possa ser identificada, e também não identificar a comunidade de proveniência, pois é fácil traçar o percurso e chegar até a criança que foi vítima. É também muito importante não mencionar dados dados referentes aos tipos de violências a que a criança foi submetida, o estado de saúde, se a criança foi vítima de um crime. É muito importante proteger a identidade da criança e tudo aquilo que lhe aconteceu, para evitar que sofra mais ainda. É importante dar maior atenção a quem comete o crime, do quem sofre o crime. Portanto, eu agora gostaria de falar a respeito do público-alvo, quem está contra nós e quem está contra vocês? A mídia, naturalmente, as redes de criminalidade e os criminosos de um modo geral, delinquentes de um modo geral. E desta tabela, nós vemos aqui o lado positivo, portanto, a família, a sociedade civil, os líderes religiosos, os líderes da comunidade, celebridades do esporte e de outros setores também. Quem são os aliados, os parceiros que, por exemplo, como a União Europeia, os representantes dos governos que são os nossos aliados, pois eles podem ajudar a combater esse tipo de criminalidade através de políticas, através de financiamentos e através de todo o apoio, pois estas redes trabalham para o bem da comunidade. Desta maneira, a comunidade pode levar esta pessoa, transmitiu informações ou até mesmo recrutou crianças de outras cidades para trabalhos, enfim, através de uma rede ilícita, etc. Bom, eu gostaria de encerrar por aqui. Este é o meu último slide. Eu gostaria de dizer que nós esperamos que a mídia e que vocês, profissionais da mídia, estejam ao nosso lado ao longo deste caminho para difundir a periculosidade, notícias sobre a periculosidade do tráfico de pessoas e do contrabando de imigrantes também.
o- pa- respeitando sempre a identidade das vítimas para que possamos protegê-las e coloquei aqui algumas perguntas também, mas eu vou deixar o microfone para Macungo e para todos os outros facilitadores para dar início à parte interativa da nossa sessão um, sobre as histórias que podem ser positivas no combate ao tráfico, não para reforçar o tráfico de seres humanos. Muito obrigado, muito obrigado, Japtum, por esta excelente apresentação, muito importante. E eu vou colocar as mesmas. E antes de passar para a parte das perguntas, eu vejo que a Bíblia, que já está, é o nosso parceiro da Organização Internacional sobre Migração, da OIM, e trabalhou muito no projeto sobre a regulamentação da migração. E, como nós mencionamos no começo, por- como dissemos no início, o contrabando de migrantes e o tráfico de pessoas não é um fato isolado, envolve muitas situações e, portanto, sim, eu vejo que há muitas perguntas sobre a apresentação, mas estamos falando só a respeito de migração de modo geral e trabalhadores migrantes, pessoas que mudam de países ou de cidades em busca de melhores oportunidades de trabalho, o contrabando de imigrantes é um desses aspectos, mais um dos desafios, e o tráfico de pessoas faz parte desse desafio também. E, bom, agora eu eu gostaria de passar o microfone para a Bibo. Muito obrigado, Makungo, muito obrigado, Jetum, muito bom dia a todos. Sim, seguindo a mesma linha do Jetum dissesse no começo, com relação ao tráfico de pessoas, o contrabando de migrantes, é muito importante para os nossos colegas da mídia para que percebam profundamente o conceito de de migração irregular também, que, como você, Makungo, disse, está interligado com a questão do contrabando e com o tráfico de pessoas. Mas, apenas para lhes dar uma definição que é ampla e globalmente aceite com relação à migração, é um movimento de pessoas que acontece fora do âmbito da lei ou fora do âmbito de acordos internacionais, que seja de entrada ou de saída do país de origem, do trânsito ou destino. É fundamental que saber que essa definição seja universalmente aceita. O termo é geralmente utilizado para identificar pessoas que se deslocam, como que saem fora dos canais regulares de imigração. O fato que um migrante não siga um caminho regular, isso não nos exime da obrigação de proteger os direitos dessas pessoas, e, pois, muitas vezes essas redes podem também incluir refugiados ou crianças desacompanhadas, menores desacompanhados. O fato que eles utilizem caminhos irregulares não implica que eles não estejam, de alguma forma, obrigados a seguir, seguir estes caminhos. Portanto, isso não nos exime de protegê-los e utilizar os instrumentos de proteção internacional para os requerentes em caso de perseguição, exílio, e, para além disso, os refugiados estão protegidos também por leis internacionais, não devem ser mais penalizados se eles provêm de países de onde saem de um país a risco indo para um outro país. Portanto, há dois grupos de migrantes irregulares, é importante saber isso. O primeiro, nós temos aqueles que chegam de maneira secreta ou aqueles que chegam
e que permanecem ou aqueles que permanecem além do período do visto. São esses os dois grupos. Portanto, os migrantes irregulares são também pessoas que não com documentos irregulares, pessoas que são vítimas de tráfico, contrabando, menores de idade também, em centros de detenção e também migrantes que foram obrigados a migrar. Como o Jetson estava dizendo, os fatores que nos levam a isso, eu gostaria de mencionar novamente, mas o que é importante compreender aqui é que a importância de mudar a narrativa sobre os migrantes, mudar a maneira de descrevê-los, não apenas na região, no sul da África, é mudar essa narrativa polarizada para algo que seja mais justo, mais adequado, uma maneira de relatar, pois vai beneficiar não apenas o aspecto social, mas vai beneficiar o aspecto econômico também. Portanto, vocês, como profissionais da mídia, sabem melhor do que todos nós e já perceberam que a narrativa atual não é extremamente polarizada e vitimiza as pessoas simplesmente analisando um lado e muitas vezes com a ausência completa de contextos e fatos. E justamente nosso debate de hoje, das últimas 2 semanas, é que nós estamos tentando mais intensamente possível contextualizar as situações de forma que a narrativa, tudo aquilo que é contado, tenha uma base, seja alicerçado em fatos reais. Portanto, a importância de ouvir vozes diferentes, opiniões diferentes, e com isso teremos outras nuances sobre a vida dos migrantes nas religiões. Portanto, indicar também as necessidades mais urgentes dos migrantes, e isto eu a sugestão é sempre buscar a verdade. Você naturalmente sabe melhor do que eu que o jornalismo tem uma essência de investigação, portanto, continuar a buscar a verdade, e a narrativa deve, portanto, estar alicerçada nisso, sem entrar em mais pormenores. Eu gostaria de tratar a questão do imigrante irregular. Irregular é muito importante que se compreenda profundamente este conceito, mas, acima de tudo, como que eu gostaria de encerrar a minha fala com que, portanto, manter a paz não é responsabilidade dos jornalistas, mas ter uma boa reportagem pode contribuir de maneira significante para a criação de condições que ajudem as pessoas a respeitarem umas às outras e também sanar diferenças e conflitos. Agradeço a todos pela atenção dedicada. Muito obrigada a você, Abibo, pelas suas palavras e por ter esclarecido bem a questão dos migrantes irregulares e a relação entre migração e tráfico de pessoas no ciclo da migração, que é justamente o assunto sobre o qual estivemos debatendo nesta formação. Isso significa que agora vamos ouvir a opinião dos membros os membros do nosso público, os participantes, os profissionais da mídia que estão aqui presentes em termos de acesso. Vamos ver o acesso à informação, a perspectiva legal, os canais certos para buscar fontes. Então, eu pediria que levantassem a mão ou escrevessem algo na caixa de bate-papo, e quais são as formas de tráfico que nós vemos mais no panorama da mídia e quais são aqueles que não são mencionados e como nós podemos tentar equilibrar em termos das questões de como tratar as questões relativas ao tráfico de seres humanos. Então, eu diria 1 minuto para vocês para escreverem no bate-papo ou levantar a mão e vamos lhes passar, então, microfone para que façam as perguntas. Então, eu vejo aqui Charles e
São mais 2 especialistas, nós temos aqui o Charles e o Vincent, estiveram conosco todo o percurso, e eles estão aqui também à disposição para responder. E, agora que nós passamos e, portanto, nós até então tínhamos concentrado na migração laboral, agora estamos falando do aspecto ilegal, tráfico de seres humanos ou contrabando de imigrantes. Portanto, como a ação da mídia pode intervir e pode agir para que se tenha uma outra visão da migração, ou pelo menos para equilibrar. Portanto, não pelos que não se trata de fazer uma cobertura positiva ou negativa, mas uma narrativa equilibrada sobre a questão da migração, sobre este tópico tão importante. Vamos, então, debater sobre esses assuntos, enquanto os nossos participantes estão escrevendo na caixa de bate-papo. Vamos ouvir, então, o Charles. Muito obrigado, Macungo, muito obrigado. Eu não sei se eu vou conseguir agora partilhar a minha apresentação. Sim, sim, eu vou agora apresentar. Acho que todos podem ver a minha tela. Sim, temos uma mensagem que foi colocada ontem na mídia social, no Twitter, mas alguém que conhece bem a situação do mar Mediterrâneo, quando nós falamos a respeito de tráfico, seria interessante ver como estas mensagens são enquadradas, e eu diria que um dos principais desafios que estão com relação ao tráfico é o seguinte: nós vemos que continua crescendo em várias regiões do mundo a ideia de que a migração, os fluxos migratórios são compostos basicamente por 2 tipos de migrantes: aqueles que não estão conscientes de que 2 dias atrás houve um barco que chegou, uma embarcação que chegou em Lampedusa, na Itália, ontem, vindo da África, com cerca de 686 pessoas a bordo, e que a maioria dessas pessoas são migrantes de natureza econômica, que não tem permissão para residir na Europa, mas se nós queremos ver algum tipo de progresso na questão da gestão do asilo e nos caminhos para a migração legal. Bom, significa o quê? Que dentro desta embarcação temos migrantes econômicos, por razões econômicas, pessoas que querem buscar uma situação econômica melhor, ou temos também pessoas que estão requerendo asilo, ou pessoas que são refugiados. Seriam as principais possibilidades. Em vários países da Europa, os migrantes de natureza econômica são quase sempre sinônimo de migrantes irregulares, que não são necessariamente muito bem-vindos, e existe essa ideia, nós ouvimos constantemente em alguns países que a imigração nos países menos desenvolvidos se provém de refugiados ou migrantes de natureza econômica irregulares. Bom, partindo desta análise, a possibilidade é que nesta embarcação existam também muitas vítimas de tráfico de seres humanos. Eles não entram, eles não são refugiados necessariamente, portanto, não são requerentes de asilo, mas também, muitas vezes, não estão tentando entrar de maneira irregular por razões econômicas. De fato, eles se deparam com essa situação, se encontram dentro desta embarcação, pois foram vítimas de mecanismos de recrutamento errados, ou foram ameaçados e foram deslocados para que possam explorá-los e se beneficiar com o trabalho deles. Portanto, quando nós vimos, eu
Eu vi aqui um tweet de algumas pessoas que as organizações estão, que há organizações sobre isso. Bom, é muito fácil que um migrante seja de fato vítima de tráfico de pessoas. É muito fácil que seja assim, pois as crises com refugiados continuam a existir. Temos exemplos como a crise no Afeganistão, que é muito séria, migrantes que provêm do Afeganistão isso pode nos levar a pensar que que sejam refugiados ou requerentes de asilo. O tráfico é um conceito muito mais sutil. Alguém que está migrando, que foi deslocado, saiu do seu país através de traficantes, não vão sair por aí dizendo com um cartaz pendurado no pescoço dizendo, eu sou vítima de um traficante. Isso não vai acontecer. Então, portanto, é importante prestar atenção, pois, se não estiver considerar sempre esta possibilidade, a existência dessa possibilidade, vai ser difícil poder relatar corretamente esses fatos. O segundo comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: eu estava ouvindo a Jeptum com atenção e mencionar ou fazer referência às vítimas de tráfico, e é bem verdade que na nossa terminologia, na língua que usamos, geralmente as pessoas que estão são as pessoas que foram vítimas de tráfico, justamente são, vamos dizer, usamos a palavra vítima, mas quando nós vamos analisar melhor e nós perguntamos como é que eles gostariam de ser chamados, não apenas na mídia, nas notícias, mas eles preferem ser sobreviventes, eles preferem ser chamados de sobreviventes. Eu achei esse aspecto muito interessante, eu acho que seria algo sobre o que refletir, um assunto sobre o qual refletir. Someone to be portrayed as a victim, é a mesma coisa usar a palavra vítima ou usar a palavra sobrevivente, pode ser que a pessoa foi passiva, não necessariamente houve um agenciamento por trás disso, vítima de uma situação. Esta é uma maneira de ver, mas Jeptum assinalou um outro risco também, que existe risco de vitimizar a pessoa com pessoas e nós vamos relatar em seguida a história, pedindo para que a história conte a sua história. Existe esse risco, sobretudo para os menores de idade, que de fato passe por um processo de vitimização. Portanto, eu acho que seria muito interessante fazer essa passagem, essa transformação de vítimas para sobreviventes. Sim, de fato, é bem provável que tenham sido forçados para entrar nessa situação, mas o que é interessante, e então voltamos a falar numa narrativa positiva que Jeptum estava sugerindo para construir ou então na construção do jornalismo que a Carolina estava falando, quando nós mudamos para uma narrativa que sai da vítima e entra no sobrevivente. Portanto, essas pessoas têm uma ação e o que eles passaram foi algo que pode ser considerado mais terrível e, ao mesmo tempo, incrível, passar por uma situação de tráfico e depois sobreviver e possivelmente ter uma nova vida, novos sonhos para o futuro. Portanto, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, sobre questões referentes a vítimas e a sobreviventes. Partindo destes comentários iniciais, eu estou ansioso para começar
o nosso debate e passo o microfone para o Vincent para que ele faça o seu comentário. Muito obrigada, Charles. Muito obrigado, Macungo. E muito obrigada, Jeton e a Bibo, pelas apresentações que fizeram e por todas as informações que nos transmitiram. Eu gostaria de mencionar alguns aspectos. O primeiro refere-se ao que a definição de imigração irregular. Eu concordo plenamente, mas eu gostaria de dizer que existe também um terceiro elemento, além dos dois. Portanto, a Bíblia menciona pessoas que entram no país sem a documentação correta, sem pessoas que entram com documentos, mas passam do período, do prazo daqueles documentos, mas eu diria que existe um terceiro elemento, uma pessoa que entra com documentos e ainda está no período de validade daqueles documentos, mas estão envolvidos com atividades, como, por exemplo, alguém que entra no país para passar férias, com um visto de 3 meses, portanto, tem toda a documentação, mas procuram um emprego e, naturalmente, não está de acordo com a documentação. Eu gostaria apenas de acrescentar este terceiro aspecto da irregularidade, que é bem frequente, aliás, na região SADC, juntamente com pessoas que entram sem documentos, pessoas que entram com documentos e que perdem a validade, ou pessoas que entram com documentos dentro do prazo de validade e procuram trabalho. Com relação ao relato da mídia sobre o tráfico, na minha experiência, quando leio matérias sobre o tráfico, eu vejo que há 2 ângulos principalmente. O primeiro, histórias humanas, com o que aconteceu com aquela pessoa, como as pessoas chegaram a essa situação. Sim, isso chama muito a atenção e é importante, pois, que se fale a respeito dessas pessoas que sobreviveram, sim, para incrementar até mesmo a conscientização sobre a existência das pessoas. Um outro ângulo, são uma história de criminalidade, e, portanto, vamos falar do processo que a pessoa passou. São 2 aspectos importantes, mas o que eu acho que o que falta nos relatos da mídia é fazer uma compreensão mais profunda do que significa tráfico. As histórias sobre as pessoas são importantes, mas, de fato, não explicitam com clareza o que é o tráfico. Não se fala a definição que Jepton nos deu. Seria interessante colocar, não apenas ouvir as histórias pessoais das pessoas, ou mesmo uma questão de um relato de um crime que foi, mas para que escrever de maneira que se compreenda o que é o tráfico, como é que funciona o tráfico. Neste contexto, eu diria que é importante ter conhecimentos e ter uma conscientização para poder prevenir o tráfico. Então, eu acho que é importante que nós não ignoremos o contexto, e explicar, portanto, a escala do tráfico mundial e a extensão do tráfico no mundo inteiro. Often when I talk to people about trafficking, the response I get is, well, but they went with Quando falam sobre isto, o tráfico realmente de pessoas, concordaram, afinal as pessoas concordaram, e é reduzido nas pessoas e na mente das pessoas, portanto é casos de contrabando. Mas aquilo que não tem em conta é que muitas vezes este tráfico pode ser legal se realmente a pessoa concordou de forma voluntária, se tem a documentação. Agora, muitas vezes é que as pessoas ficam decepcionadas porque o tráfico significa que as pessoas vão ficar afetadas com isso. Há uma coerção também. E depois o fator decepção também tem que ser enfatizado. O facto de alguém concordar e que vai acompanhar um traficante não quer dizer que vai entrar nesse fenómeno do tráfico. E, portanto, há aqui uma má concepção. Nós temos que compreender que, sim, esta pessoa que é sobrevivente do tráfico pode ter concordado
e até ter pago para obter documentação, inclusive para entrar depois no país com a legislação de migração. Mas não quer dizer que efetivamente vão concordar e depois receber e ficar com o trabalho para exploração. É importante então que os jornalistas e os profissionais da comunicação que possam clarificar que a vítima é alguém que foi abusado, alguém que foi forçado e que não é necessariamente o caso para certos episódios. E quando, por exemplo, alguém ficou decepcionado porque não correspondeu àquilo que a pessoa tinha pago ou tinha feito. É importante para que as pessoas que leem as histórias compreendam o que é que o tráfico significa e o que é que ele envolve. Obrigado ao Vincent e ao Charles pelas vossas contribuições para compreendermos as questões e quando pensamos na questão do tráfico de pessoas. Gostava só de voltar àquilo que o Charles dizia há pouco. Tem a ver com o tratado e aquilo que a Jeptum também disse. Precisamos de aprofundar estas histórias. Tem a ver com a questão da migração e pessoas que procuram um emprego. Mas pode haver também casos do tráfico de pessoas. E enquanto jornalistas e membros da comunicação, consigamos aprofundar isto. Não é propriamente ou uma questão de sobrevivência ou uma questão de crime. Temos que compreender as diferentes nuances. Fazer a pesquisa, para colocar a questão às autoridades, para tentar então depois moldar estas histórias que nós comunicamos acerca do tráfico de pessoas. O que é um bom título de jornal, sobretudo quando falamos em tráfico de pessoas ou contrabando? Bom, um bom título é aquele que reflete, que capta a atenção e o interesse das pessoas e que possa ter também, mostrar a incidência positiva ou negativa, e não necessariamente algo que possa ser mais restrito, mas que pelo menos mostre a natureza. Eu acho que é uma boa resposta, de facto. Agora, a questão é de saber como é que nós vemos qual é a realidade, como é que nós podemos sair e mostrar o que está a acontecer. Para esta descrição do que é um bom título de jornal. Pode não ser algo sensacionalista. Quais são os desafios que faz com que as pessoas escrevam efetivamente estes títulos para vender jornais? Ou é com base realmente naquilo que é verdade? E enquanto membros da comunicação, como é que nós podemos mudar a narrativa de ir sempre ao encontro daquilo que é sensacionalista para venda de jornais ou artigos? Precisamos de pensar nisto enquanto membros da comunicação. Um bom título é aquele também que mostra a pessoa enquanto vítima, e estou de acordo. E vou agora abrir o debate para os nossos participantes, para que o Jeptum, o Vincent, o Charles também possam dar o seu feedback relativamente a estas respostas e às perguntas colocadas aqui no chat. Qualquer um de vós pode responder, por favor. Comments on the two answers we've received. Very quickly, I just wanted to single out a word in Ashok's comment, which No comentário do Ashok há aqui uma palavra que me parece chave, que é captar a atenção. Aqui é que está o grande desafio. É isso que leva os jornalistas que o façam para captar a atenção. E talvez seja até a forma mais fácil de captar a atenção do leitor. Como a Jeptum dizia, quando nós estamos a comunicar sobre crianças no tráfico de pessoas, é fácil incluir elementos da sua história que são tipicamente sensacionalistas. Mesmo que tenham sido vítimas de abusos severos, mas quando nós olhamos, ver quais são os elementos dessa história,
o público em geral estará interessado em, sobretudo, não propriamente o aspecto positivo daquilo que nós gostamos, e isso é uma forma fácil de captar a atenção do leitor. E mais difícil é excluir os aspectos mórbidos, como, por exemplo, a vida humana e a realidade humana. Uma coisa que é descurada, como captar a atenção, é quando nós analisamos a questão da exploração laboral no tráfico. Uma das razões é a mão de obra barata, que está ligada também para os bens de consumo baratos. E eu acho que uma narrativa que muitas vezes falta é como é que nós podemos fazer com que o público possa refletir sobre o seu próprio comportamento. Portanto, de uma forma ou de outra, as pessoas participam em alimentar esta necessidade do tráfego, do contrabando. Aquela história da imprensa em 2016, que nos Estados Unidos e que chamou a atenção da opinião pública sobre tráfico de pessoas também na indústria alimentar na Ásia. E a pessoa pode pensar, por que os americanos ou leitores americanos poderiam estar interessados em tráfico humano ou de pessoas na Ásia? Bom, é que os jornalistas conseguiram captar a atenção e mostrar aos leitores de que essa história tão longínqua sobre embarcações de pesca na Ásia estavam ligadas também à sua realidade. Eu acho que isto é muito importante também, poder fazer estas ligações. Agora, isto exige aos jornalistas que tenham uma boa compreensão na questão do tráfico, ou seja, não é só o ato em si, mas em que é que o tráfico está ligado. E isso tem a ver com aquilo que o Ashok dizia, captar a atenção e o interesse. Sem expor as vítimas ou sobreviventes e as suas histórias traumáticas exclusivamente. Thank you, Charles, for those very, very, very important inputs. Obrigado, Charles. Mais algum? Alguém queira acrescentar aquilo que o Charles acabou de dizer? Jeptum? Não tenho muito mais a acrescentar em relação àquilo que o Charles disse. Mas aqui são duas oportunidades aqui para os mídia. Na África do Sul, por exemplo, o 1º de outubro começa a semana de tráfico de pessoas. São várias iniciativas que são feitas durante essa semana para ter em conta as pessoas, as vítimas, pessoas que foram vítimas também desse tráfico, etc. E um exemplo, e que também pode constituir uma boa história, há um evento onde nós temos uma senhora que foi levada para exploração sexual durante muitos meses. Ela conseguiu fugir, entretanto, voltou para a comunidade e a comunidade fizeram a sua reintegração na sociedade, fizeram uma campanha de sensibilização e ela foi capaz então de escrever também um livro sobre a sua vida. E esta é uma história que pode dar para os mídia, porque é uma história realmente de uma vítima, de que já não é uma vítima agora, é uma sobrevivente, alguém que conseguiu sair dessa situação e que é sobrevivente. Há também o envolvimento da comunidade, em que as pessoas se juntam para ter eventos relativamente a esta questão do tráfico. E temos também o Dia do Tráfico de Pessoas, todos os anos, a meio do ano.
em junho. E são oportunidades, no fundo, para vocês, para poderem mostrar, falar com as vítimas, falar também sobre a consciencialização, como o Charles dizia. E eu queria só dizer isto antes de me esquecer destes pontos. Obrigado, Shertum. É muito útil, de facto, para os mídia saberem que podem começar a pensar sobre esta semana em outubro para comemorar também estas questões e falar de episódios, histórias pessoais de sobreviventes, etc. Vamos agora passar à pergunta que foi colocada por Silas. Como é que os nossos peritos podem responder a esta questão, que diz que o contrabando de pessoas entre o Zimbábue e a África do Sul é enorme, de tal forma que, enquanto nós estamos aqui a falar, alguma coisa está a acontecer. O principal desafio de Zimbábue está a ser atrasado pelas autoridades no processamento ao ficarem com os seus passaportes, e há enormes filas também nos escritórios para pessoas que queiram efetivamente candidatar-se e, portanto, atravessam a fronteira de forma irregular. A minha pergunta é: de que forma é que os mídias podem intervir para encorajar as autoridades a acelerar o processamento de documentos e encorajar os cidadãos a terem os seus documentos para não entrarem na migração irregular? E quais são os intervenientes que podem também colocar uma certa pressão nos meios de comunicação para ajudar a criar prioridades e também emitir documentos para evitar, então, movimentos ilegais? Eu tive que aqui desligar o microfone do Dorcas, mas gostava de ouvir agora, então, uma resposta a esta questão colocada, então, pela Snakal. Obrigada. É, de facto, uma boa pergunta. Primeiro, dizer que a questão da migração na África do Sul é ainda mais complexa, devido também a este protocolo da liberdade de circulação. Noutros países em que não há esse protocolo, é mais linear, porque a pessoa sabe que não é autorizada a estar neste ou naquele país e não tem acesso ao país, e, portanto, é muito linear. Quando falamos da África Austral, e por causa deste protocolo, com os diferentes desafios para identificar estas questões de tráfico de pessoas e contrabando de migrantes. Agora, os mídias aqui têm vários papéis. Um primeiro, que é fundamental, é fazer lobbying junto dos governos através das vossas histórias. Enquanto membros da comunicação, podem entrevistar pessoas que ficaram sem o passaporte ou que não receberam o pedido de passaporte um ano depois. E depois vamos ao Ministério da Imigração e perguntamos quais são os procedimentos e qual é o problema para essas pessoas não receberem passaporte. Talvez há outros colegas aqui que tenham também mais experiência, mas isto é para dizer que, ao entrevistar os membros do governo para obterem provas de que o trabalho não está a ser feito, como eles dizem, e mostrar histórias e ação. Portanto, uma pressão positiva junto dos governos para que o governo pense como é que as coisas estão a ser feitas. Porque o nosso papel é, sobretudo, para ajudar os Estados-membros e os governos para garantir que podem e que devem fazer aquilo que é suposto fazerem e facilitar o movimento dos cidadãos e produzir os documentos que são legais. Entrevistas são importantes de todas as perspectivas, de vítimas, pessoas que já estão a pedir o seu passaporte, mas que as autoridades não emitem, o Ministério do Interior também, para garantir que os cidadãos possam movimentar-se de forma legal
e com os documentos necessários. Vou passar a palavra aos outros colegas, se quiserem completar este raciocínio. Obrigada, Jefton. Vou passar então a palavra ao Vincent. Vincent tem a palavra. Obrigada. A questão realmente do requerentes de asilo já remonta há muitos anos, e uma das questões que nós pedimos na altura sobre a preferência em termos de migração, e nesta amostra havia muitos migrantes irregulares que foram entrevistados e perguntámos porquê que tinham concordado fazer isso. E a resposta que nos deram foi precisamente aquilo que está a ser dito. Muitos deles diziam: nós preferimos ter os documentos, ou em vez de ter os documentos necessários, termos uma licença, uma autorização para trabalhar no país, para podermos passar de um país para o outro. Agora, esta questão dos documentos é muito difícil. Muitas vezes temos que viajar grandes distâncias e não há escolha para nós, mas sim migrar de forma irregular. Por isso é um grande desafio principal para vermos a questão da emissão de passaportes, documentos. Muitas vezes demora demasiado tempo e os migrantes não se podem dar ao luxo de esperar tanto tempo. Agora, é preciso também reconhecer que este é um dos grandes desafios que se coloca a questão da ratificação do protocolo SADC para facilitar o movimento, a circulação de pessoas. Muitos países dizem que não ratificam porque não têm a capacidade de fazer aquilo que é pedido. E o que é pedido é acelerar a emissão dos passaportes, dos documentos, infraestruturas do ponto de entrada para facilitar o movimento de cidadãos. Agora, os mídias podem ajudar a explicar o porquê de haver tanta incidência de migração irregular, e muitas das vezes prende-se pelo facto da dificuldade em não obterem a documentação atempadamente. Agora, os mídias podem comunicar também isso, quase até de forma positiva, aquilo que os governos falam para facilitar também e para fazer ou tornar mais fácil as pessoas obterem a sua documentação. É um momento fundamental, aquilo que já falamos para o passaporte da União Africana. A maior parte dos Estados estão a colaborar para terem uma documentação apropriada. Por exemplo, a pessoa poderia ter uma autorização dentro da região SADC, e essa autorização permite à pessoa passar de um estado para o outro. Agora, é preciso também pensar no protocolo, facilitar o protocolo. Vemos também que os instrumentos regionais e continentais que pedem esse tipo de colaboração. Aqui eu acho que os mídias podem desempenhar um papel para destacar que, de facto, é isso que os governos estão a falar e é isso que eles querem alcançar. E depois também afastarem-se desta ideia de que é sempre a culpa do migrante, mas explicar que algumas das dificuldades prendem-se com esta questão dos documentos. E colocar alguma pressão, ou pelo menos encorajar os governos individuais para fortalecer também este processo de poderem emitir a documentação. Agora, temos é que reconhecer que muitas vezes tem a ver com a capacitação, falta de recursos a que os governos têm que fazer face. E, portanto, podemos encorajá-los a fazer melhor, falar sobre as consequências de alguns desses problemas e que podem terem uma consequência a migração irregular. E para responder também a esta questão, eu sei quais são os desafios, porque é que em alguns dos casos temos uma incidência tão elevada de migração irregular. E aquilo que os governos falam é que, pelo menos falam sobre isto, o movimento dentro da própria região, que seja sendo possível, como, por exemplo, uma autorização de viajar de um país para o outro na região SADC. Obrigado, Vincent, também pela sua contribuição. Todos estes pontos foram realmente mencionados nas apresentações. O papel
comunicação e dos mídias para a sensibilização, o conhecimento, de tal forma que possamos evitar situações deste tipo e para que os governos possam estar mais conscientes sobre as promessas que fazem e também assumirem a responsabilidade face às suas contribuições e os desafios que temos quando falamos da questão da documentação dos imigrantes. Não sei se há pessoas que queiram colocar questões. Ainda temos alguns instantes para receber algumas perguntas. Há aqui uma pergunta, não sei se é uma mão já antiga, Vincent, ou se está a pedir a palavra. Não, vou já retirar essa mão, já está. E relativamente à questão do sensacionalismo, o Ashok tem a razão, dizendo que nós não devemos ser sensacionalistas para captar a atenção. O assunto já é. Agora temos é que pensar nas responsabilidades para pensar e como colocar as coisas na sua perspectiva e não criar sensacionalismo. E aqui a nossa responsabilidade, enquanto membros da comunicação, comunicarmos de forma justa. Uma questão que foi colocada também para a BOB, como é que a OIT pode ajudar o Zimbábue para fazer com que os serviços de documentação possam funcionar de forma mais adequada para os migrantes? Talvez tenhamos aqui alguém que possa responder esta pergunta. A pergunta da VOA. Há também um comentário dito pela Sandra, que diz, enquanto responsável da comunicação para uma agência humanitária, com frequência nós escrevemos e lançamos comunicados de imprensa acerca do tráfico humano e temos também a ajuda fornecida por agências das Nações Unidas em cooperação com os governos para que o indivíduo volte para o seu país. Essas histórias têm que ser escritas de forma a proteger também a identidade e a pessoa afetada, incluindo a mudança de nomes ou dando uma localização geral em vez de uma comunidade específica, para não incluir detalhes ou pormenores que possam identificar a pessoa. E isto é também um desafio por causa da proteção dos dados pessoais e também por causa das redes que podem transferir essa pessoa e podem colocar o indivíduo também em perigo. Ora, este é um bom comentário, já foi também falado na apresentação da Gertum, e que tem a ver também com proteger o nome das vítimas, a sua localização. Nós temos que manter isso também em conta. E existe também este desafio para poder obter estes tipos de histórias e aprovar estas histórias. Vou passar então a palavra aos nossos especialistas. Como é que nós podemos ajudar os nossos colegas jornalistas a comunicarem e tentar obter as histórias que sejam aprovadas pelas suas autoridades? O que é que pode ser feito em termos de gestão de editores? Porque é uma história... Esperem só um bocadinho, está aqui alguém a falar. Sorry about that. Can we all mute our mics? Eu vou pedir só, por favor, que desliguem os microfones se não estiverem a falar. Obrigada. Dizia eu que é importante falarmos também sobre este ponto levantado pela Sandra. De facto, mostra aquilo que os nossos colegas diziam. E também, enquanto profissionais da comunicação, como é que nós podemos fazer com que as nossas histórias estejam aprovadas pelos nossos editores ou pela nossa equipa de redação, porque nós temos que esconder a identidade, a localização, mudamos muitos dados para precisamente proteger a vítima
desse crime. Agora, a questão é como é que nós podemos convencer os nossos gestores, os nossos editores, de que a nossa história é boa. E a Sandra dizia que é um grande desafio para obter e fazer com que esta história seja aprovada. Não sei se alguém, o Charles, o Vincent, tem alguma experiência para dar também. Obrigada, Macungo. É como retomar o que estava a dizer antes. Captar a atenção requer também algumas características técnicas. Sim, eu não tenho uma resposta simples para estas perguntas, mas eu gostaria de fazer apenas 2 comentários. Nós temos que lembrar muito bem a distorção entre o tempo para criar as histórias e o ciclo da produção das notícias. E, às vezes, esses 2 aspectos colidem e não necessariamente conseguimos obter que os jornalistas tenham o tempo necessário para poder, de fato, criar, sobretudo quando falamos a respeito de histórias, como o Vincent mencionou, de interesse humano. Então, nós vemos que nem sempre vemos que os jornalistas têm o tempo necessário e o apoio das organizações, sobretudo no campo do tráfico de pessoas, quando falamos de tráfico transnacional, portanto, que ali entramos num campo de uma maior complexidade, pois temos que relatar histórias que são transfronteiriças, então, nem temos tempos e também temos a pressão da organização que podem conflitir com o tempo que a pessoa necessitaria para, de fato, poder elaborar a história. Mas vocês também, pressões econômicas, há também o aspecto econômico. A Bíblia estava dizendo antes que essas histórias deveriam incluir várias fontes de informação, várias vozes, e essa é uma sugestão muito equivalente, mas tecnicamente precisaríamos de mais tempo para ir à região de proveniência do sobrevivente, obter os documentos e compreender o contexto em que se situa, por que canais estas pessoas foi explorada, entender qual era o contexto desde o começo, e eu compartilho com vocês a história de uma empresa associada, que quando nós vemos como essas histórias foram elaboradas, o número de pessoas envolvidas e o tempo que demorou, estamos falando sobre, creio eu, mais de 18 meses. Portanto, como é que nós podemos dar este tempo de jornalistas sêniores que tenham 18 meses à disposição para fazer uma investigação correta sobre uma determinada história? Este seria o meu primeiro comentário, então, e, portanto, não tem uma resposta simples. Nós temos na caixa de ferramentas da OIT para combater esse tipo de situação, temos, por exemplo, arrecadação de fundos para enfrentar alguns desafios, ou cooperação entre fronteiras, cooperação entre jornalistas de países diferentes, poderiam ser algumas sugestões para acelerar um pouco a elaboração da reportagem, mas, dizendo que Sandra estabeleceu, se nós quisermos fazer cuidadosamente, temos que ter tempo, e muitas vezes isso vai bater de frente com os interesses dos editores, que não necessariamente estão vendo por que nós temos que investir todo esse tempo para elaborar uma história. Mas, então, o que eu queria fazer um segundo comentário, que eu acho que é bastante interessante, que o comentário da Carlos não se trata apenas de tráfico, mas também há outros aspectos da gestão da migração, como, por exemplo, a elaboração dos documentos, ou a emissão de documentos, o acesso aos documentos. E isto é um ponto de partida. Pode não parecer a princípio uma questão de tráfico, porque é o tráfico que nós conhecemos e que já lemos sempre, não tem uma vítima, não tem um sobrevivente, mas está
diretamente ligado, está muito bem ligado a isso, pois, de fato, na raiz do problema é que os caminhos legais para a migração, para sair do país, até mesmo em nível político, não tornam viável o caminho, e isto vai criar o espaço para o abuso e para a violação. Portanto, então, queremos sair um pouco da ideia que, por um lado, nós temos o contrabando de pessoas que querem ir, e também o tráfico de pessoas que é completamente passivo, pessoas que são pegas. Não, a questão é muito mais complexa e está sempre ligada a questões políticas. Você tenta, de alguma maneira, migrar de maneira regular, a pessoa tenta uma vez, duas ou três vezes obter a documentação correta e não funciona, então a pessoa procura dar um jeito, encurtar o caminho de maneira voluntária ou involuntária, acaba aceitando sem saber exatamente qual, o, quais qual é o caminho. Então, aí a pessoa pode entrar numa situação de tráfico e relatar isso, e o relatório responde apenas a questão está ligada ao acesso aos documentos, ou acesso ao emprego, ao recrutamento justo, e isso pode estar diretamente ligado ao tráfico. Isso acontece se o jornalista, do começo, já vai se ver essas questões sabendo que quer fazer uma correlação entre esses dois dados, entre esses dois aspectos, e aí vocês podem realmente fazer a grande diferença eu não no Zimbábue eu não tenho, eu não, eu não como é que eu vou saber essas questões que estão a ocorrer lá no Zimbábue? Como é que eu vou? Mas eu não tenho tempo para fazer essas perguntas, mas eu posso colocar essas perguntas. Portanto, essas são histórias que nós não vemos. Esse tipo de história nós não lemos, ou pela falta de tempo, ou falta de compreensão também. E o tweet que eu mostrei para vocês é evidente. Bom, então vamos colocar uma metade dessa embarcação numa categoria e a outra metade na outra categoria. Então, se é só por falta de tempo, pois é necessário analisar mais a fundo para ver quem está, e, portanto, a falta de compreensão também da diversidade de experiências que podemos ter nesse. Portanto, sair dos padrões definidos, estabelecidos, para ter uma visão mais profunda. Muito obrigado, Charles, para essa nova perspectiva, e eu acho que o projeto SAM é já um bom exemplo de como nós estamos tentando inserir a migração num outro tipo de mecanismo, sem fazer distinções, com distinções tão esquemáticas, né? Ou migração laboral, ou contrabando de imigrantes. Portanto, é muito importante colocar as agências trabalhando todas juntas agora, eu acho que, que a exposição do Charles, agora a apresentação que ele fez, foi justamente o ponto central. Nós temos que sair das ideias pré-estabelecidas, a histórias ligadas à migração laboral, histórias ligadas ao tráfico de pessoas, histórias ligadas ao contrabando de imigrantes. Não, portanto, estão todas interligadas. Portanto, e desta e desta maneira teremos também mais histórias dentro de uma própria história. Eu chamaria então o Abibo. Eu gostaria de incluir algumas das indicações que ele foi feitas, e também o comentário que a Sandra fez também com relação aos desafios que os profissionais da mídia fazem face quando devem abordar histórias referentes ou relativas à migração. Abibo, muito obrigada, Makungo. Sim, o que a Sandra disse é muito apropriado, pois a Sandra é a minha colega aqui em Moçambique. Ela é profissional de comunicação da CEDER, e eu gostaria de refletir
repetir exatamente o que já foi narrado no âmbito do meu trabalho, eu gostaria de falar sobre isso. Portanto, escrever uma nota de imprensa é para o público, é hum, representa um desafio na arte de escrever, e é um desafio diário para todos os profissionais da mídia, como criar uma história que seja correta, mais possível em termos de conteúdo, mas seja também uma história que inclui o maior número de vozes possível, mas não apenas para dar uma visão negativa, pelo contrário, para gerar um debate, ou pelo menos em abrir um debate na direção certa, e e também dar espaço à opinião das não apenas indicar ou acusar, e este é um ponto que nós temos que cuidar muito, prestar muita atenção e ter muito cuidado com isso, com o maior número de vozes, seja o maior número de vozes que estejam envolvidas, não apenas das autoridades, mas quando um debate for mais amplo, vai facilitar a compreensão, pois não. E há também a questão da linguagem que deve ser utilizada quando pois estamos envolvendo vários pontos de vista para uma comunicação pública, enfatizando o conflito entre sobreviventes ou beneficiários, vamos chamá-los assim. Não podemos que Nós temos que trabalhar com muito cuidado, lembrando que a privacidade deve ser respeitada e protegida. E na OIM, nós temos muitas indicações referentes a como proteger, e temos também temos um mecanismo para obter o consentimento, e nós vamos e naturalmente temos que ter a aprovação das pessoas envolvidas no momento de relatar alguma história, e ainda temos assim que contar uma história sem expor aqueles que são os beneficiários do asilo, e estamos fazendo isso, pois nós mantemos sempre o ponto de vista da comunicação, a partir da compreensão das organizações internacionais e das agências, mas quando se trata de jornalismo, tem outras indicações que também compreendo muito bem, mas talvez fosse importante incluir uma abordagem que inclua outros intervenientes ou também as organizações internacionais que dão apoio aos governos nesse setor, incluir também como a OIT, a OIM, que apoiam os governos nas regiões em razão às situações. Portanto, são pontos de vista, são vozes que também devem estar incluídas no relato, e esta é a razão pela qual nós estamos iniciando esta formação, justamente que todos aqueles que estão interligados de alguma forma com as organizações que trabalham nesse sentido. Portanto, a pressão existe para criar um equilíbrio entre esses dois dados, como chamar a atenção ou captar a atenção do público e dos intervenientes. Quanto mais for detalhado, quanto mais a matéria for detalhada, mais vai chamar a atenção, mais vai obter a atenção, e desta forma poderão falar com os seus editores neste novo processo para histórias que querem ser histórias que têm interesse em cobrir ou têm interesse em mostrar. Os editores também terão interesse nisso. Muito obrigado por estes comentários e sugestões. Eu não vejo mais nenhuma outra
outra pergunta na caixa de bate-papo, não vejo nenhuma outra mão levantada. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, fazer algum comentário, tecer alguma observação. Vincent, eu gostaria, eu queria deixar aqui um último comentário para o dia de hoje. Eu gostaria de voltar, então, a falar a questão que Jeton falou na sua apresentação, quando falava a respeito da diferença entre tráfico e contrabando. Contrabando é um tipo de crime que as pessoas estão cometendo um crime, está violando a lei, e o tráfico é um crime contra o indivíduo. Portanto, o tráfico entra numa categoria que, como, por exemplo, sequestro de pessoas ou violências pessoais. Mas é muito importante, num relatório, fazer esta distinção. Numa narrativa, numa matéria jornalística, é importante. Portanto, não se trata apenas de uma distinção legal, mas a maneira como nós relatamos isso. Eu acho que uma parte do relato quando nós falamos, por exemplo, de contrabando, é um crime e quando nós falamos de tráfico, é um outro tipo de crime que é um outro tipo de crime. Portanto, na região SADC, muitos países não têm uma legislação antitráfico, e isso da OCDE e outras organizações estão insistindo para que exista uma legislação nesse sentido, mas como nós podemos lidar com um tráfico se não é caracterizado como crime, com uma violação, o que não vamos colocá-los no mesmo, como já existe um patamar para o sequestro ou violências. Portanto, então aqui, mais uma vez, eu acho que a mídia pode desempenhar um papel muito importante. Eu vou usar o termo aqui para defender ou para criar conscientização ou para aumentar a conscientização com relação à legislação, pois os crimes devem ser claramente definido quando, por exemplo, quando falamos a respeito de rapto, sequestro, quando temos essa definição no texto legal, o tráfico com mecanismos apropriados e instituições para combater, procuradores específicos, ministérios públicos especializados, esse setor, tudo isso se torna importante, e eu acredito que este seja um aspecto muito importante para ressaltar na mídia. E aqui, como estava dizendo, o papel da mídia é muito importante, pois tratar este assunto de maneira séria, e não estamos falando também criar instituições apropriadas para combater esse determinado tipo de crime como contrabando, que é diferente de crimes como homicídio, etc, etc. Portanto, uma atenção especial ao tráfico nesta maneira para incentivar os governos para que tenham políticas específicas e instituições e um enquadramento jurídico apropriado para combater. Muito obrigado, Vincent, pelos seus comentários muito úteis, e eu tenho certeza que os participantes estão recebendo tantas informações e indicações através de todas as apresentações, mas também através dos comentários que eu gostaria de fazer agora, portanto, um apanhado, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, podem colocar no bate-papo, ou então ainda tem tempo para levantar a mão. Eu pediria a Jepton, Charles e a Bibo para fazerem os comentários finais, um apanhado geral antes do encerramento, e vamos depois voltar para a Ashok. Portanto, Charles, Abibo e Jepton, considerações finais. Vamos começar pelo Charles. Muito obrigado, Makungo. Eu vou ser muito conciso. Como eu disse anteriormente, o projeto de justiça é justamente esse, no que nós temos que nos lembrar e como nós temos que encarar essas questões. É muito positivo que várias agências, e a Japton nos mencionou, agências têm um mandato específico para isso e devem ser utilizados para comunicar para
E algumas vezes esses mandatos muitas vezes estão separados de alguma forma ou funcionam paralelamente, mas não é que de fato o que acontece com os fluxos migratórios. Os fluxos migratórios não são pessoas que caminham paralelamente ou dentro de um campo ou outro campo, é tudo misturado, é muito mais, tem muito mais diversidade ali dentro, e é ali que o jornalista tem um papel-chave a desempenhar para garantir que se tenha maior compreensão, e é algo também que os fluxos migratórios têm como característica, pois de fato acontecem uma relação direta com as pessoas que não estão migrando. E este é um outro ponto importante no comentário do Vicente na semana passada, que, portanto, não isolar os migrantes do resto da população. Fazem parte, e os contatos existem. Todos os dias nós vemos, todas as novas apresentações, nós estamos acrescentando uma camada de complexidade, e esta camada de complexidade é justamente aquilo que traz a realidade do mundo de hoje, mas eu gostaria que vocês refletissem sobre como vocês, como jornalistas ou comunicadores, ou como suas organizações estão comunicando, e se vocês estão seguindo o caminho da simplificação ou uma super simplificação dessa complexidade, e nesse sentido seria muito prejudicial, pois quanto mais se simplifica as experiências coletivas ou individuais, vocês não estão ajudando a identificar as necessidades de todos e de cada um, os direitos e como tais direitos e como as pessoas deveriam ser tratadas. E, ao mesmo tempo, como é que podemos garantir que não vamos complicar a realidade para o nosso público, tornando tudo isso tão complexo de maneira que o público não consiga entender? Eu mencionaria aqui John Simpson, que e está também na caixa de ferramentas da OIT. A Bíblia falou a respeito de escrever, a capacidade de escrever, a habilidade de escrever. Isto, no final das contas, é que vai fazer a diferença. A capacidade de alguns de conseguir pegar um tema complexo e apresentar este tema de maneira acessível para a audiência, sem tirar a complexidade do tema. Eu gostei muito dos comentários que li hoje no bate-papo, vendo alguns pontos específicos sobre o que nós falamos na semana passada, sobre campanhas, fazer séries de relatórios. Eu espero que vocês compreendam que a complexidade da migração na região SADC não é algo que se possa inserir num texto apenas. É um esforço coletivo, individualmente, elaborando histórias diferentes, em vários aspectos diferentes desta matéria, ou também um esforço coletivo nacional ou regional que nos ajude a analisar essas várias camadas de complexidade e trazer, ou melhor, levar para o público uma compreensão desses esforços que estão sendo realizados em prol de uma melhor regulamentação, melhor políticas ligadas à migração e também em termos de tráfico, ou começar a compreender e que se possa providenciar também um enquadramento jurídico para combate antitráfico. Bom, eu creio que nós estamos no caminho certo. Se vocês estiverem, se vocês, se estamos no caminho certo, o número de informações é grande, mas é importante recebê-las e percebê-las e refletir sobre isso. Muito obrigada. Sim, de fato são muitas as camadas, como a migração é um tema muito complexo e, de fato, é composto por várias facetas. Portanto, eu acho que esta maneira que nós vamos continuar a trabalhar nas próximas 2 semanas, nós vamos orientá-los a elaborar histórias, vamos dar todo o apoio para, se por acaso vocês estejam um pouco confusos com esse excesso de informações, mas nós vamos estar aqui justamente para acompanhar a produção dos textos, de maneira que, se
enfim, para ver os resultados chegarem. Bom, agora eu gostaria de passar o microfone para Jetum, depois para a Bibo, e assim vamos poder fazer um apanhado geral da nossa sessão de hoje. Muito obrigado, Macungo, muito obrigado, colegas. Eu acho que não há mais nada a agradecer sobre o que já foi dito hoje. Foi uma sessão muito intensa. Todos os colegas da mídia, eu queria só deixar a minha disponibilidade sobre o tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Eu posso dar todo o apoio técnico, informações técnicas com relação ao contexto e também em termos de instrumento de comunicação através da interface de Macongo. Eu desejo a todos tudo de bom e agradeço mais uma vez. Muito obrigado a você, Joptom, nossa colega, que está dando a sua disponibilidade para questões com relação aos assuntos que ela apresentou hoje. E agora, e será um prazer para todos nós dar apoio aos nossos novos parceiros, que é o pessoal da mídia. Passo o microfone para a Bibo, e depois da Charles e da Jeptum, não há mais nada que eu possa acrescentar, mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez que, com o que foi dito no início desta relação, nós somos parceiros agora, e isso foi um debate que levou a toda maior compreensão que a migração é um tema complexo, mas é também extremamente relevante, importante como debate, e é muito importante em termos nacionais, mas também em termos globais. E eu espero que os nossos novos parceiros, colegas da mídia, compreendam que o dever dos jornalistas é, de fato, está diretamente ligado ao conceito de relevância, de importância. Portanto, é um debate, é um ponto inicial para um debate, como fazer, transformar esses tópicos em manchetes, e, em segundo lugar, eu queria reiterar que prova que a migração é uma questão tão intensa, tão presente em nível para as agências nacionais que se reuniram sob o projeto SAM, reunindo-se no projeto SAM para que se possa ter uma melhor relação com os profissionais da mídia para que possam expressar de maneira bem clara um tema que é tão complexo. Nós temos que estar juntos quando se trata de interagir, eu acho que, desta forma, os seus textos podem ficar bem mais completos, e até mesmo nos países mais desenvolvidos é um tema já porque a mídia é, por um lado, terceiro ou o quarto. Eu ia dizer a palavra arma, mas vou dizer então a palavra ferramenta. Portanto, a ferramenta nacional, a existência e a sua relevância não pode sequer ser medida. Portanto, é incomensurável. Portanto, esta nova aliança, essa nova parceria, eu espero que seja o começo, de fato, de uma forte e intensa parceria do nosso lado, como formando uma coalizão com as agências internacionais que trabalham para apoiar os governos com os quais vocês, respectivamente, trabalham naturalmente em favor e em prol dos migrantes que nós estamos tentando apoiar e defender. Muito obrigada, Bipom. Eu não tenho mais nada a acrescentar e eu vejo que não há mais nenhuma pergunta no bate-papo. Eu gostaria de agradecer os participantes e agradecer também a Jeptum, a Bibo, pelas suas apresentações e os nossos especialistas, que são o Charles e o Vincent. Muitíssimo obrigada pela participação e nós desfrutamos muito. Espero que vocês também tenham aproveitado, e os membros da mídia, os nossos convidados, os nossos participantes, eu agradeço muito por estar aqui conosco, e
e eu espero que tenha sido útil para vocês para melhorar seus textos, histórias e matérias, e todos os textos serão publicados, não apenas, não se trata apenas dos seus países individualmente, mas dentro do projeto SAM, todos os países que estão envolvidos no projeto SAM, na região SADC, e eu fico por aqui, não tenho mais nada a acrescentar, eu agradeço a todos e passo para o Fernando o microfone, pois amanhã temos mais uma sessão e talvez o horário é o mesmo, às 8h30 nós vamos começar e vai ser a nossa última sessão e vamos receber o alto comissário para os refugiados e isso. Amanhã nós vamos acrescentar mais uma camada de complexidade com a participação e vamos falar dos refugiados e pessoas que foram deslocadas para outros países e teremos, portanto, responsáveis do projeto SAM. Agradeço a todos. Fernando, o microfone é seu. Muito obrigado, Macungo. Creio que você já deu aos participantes todas as informações mais importantes e eu gostaria de acrescentar apenas que hoje tivemos uma sessão extremamente interessante e agora estamos chegando nós vamos ter amanhã teremos a nossa última sessão e o que eu vejo é o seguinte, é que todos os temas que foram abordados nas sessões anteriores, as perspectivas diferentes estão eu vejo que estamos cada vez mais enriquecendo o tema e amanhã teremos a oportunidade de debater também. Eu acredito que os participantes, eu vejo que tiveram a mesma impressão, eu vejo que está correndo tudo muito bem e, como o Macungo mencionou, amanhã teremos uma sessão às 8h30 e não vamos ficar até às 11h30, vamos respeitar o horário. Talvez precisemos um pouco mais de tempo, talvez precisamos dedicar um pouco, acho que amanhã precisaremos dedicar um pouco mais de tempo para explicar as tarefas e os trabalhos que deverão fazer nas semanas seguintes, e com estas palavras eu gostaria de agradecer aos nossos oradores, os especialistas, os facilitadores, moderadores, os intérpretes também agradecem, desejo a todos um bom dia e até amanhã para a nossa última sessão juntos. Muito obrigado e até amanhã. Bye. Bye, everyone.